Olá, boa tarde. Bom, queria antes de mais nada agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos tem concedido para estarmos aqui juntos mais uma tarde. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o livro de Atos, capítulo de número 9, o versículo de número 10, diz assim para nós a palavra do Senhor esta tarde. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Paulo, pois eis que ele está orando. E nós, irmãos, já conhecemos muito bem a história de Saulo. É um grande perseguidor ferrenho da igreja nesta época. E quando o Senhor diz essas palavras para o profeta, nós observamos que o profeta questionou de primeira instância. Porque às vezes, quantas vezes nós, seres humanos, não questionamos às vezes as decisões de Deus? Porque nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Porque nós entendemos que tem que ser da maneira como nós achamos correto. Nós observamos que Deus ele tem planos e projetos para as pessoas que às vezes hoje você não dá nada para ela. Talvez hoje você olhe uma pessoa, seja um morador de rua, seja uma pessoa alcoólatra, seja uma pessoa problemática na sociedade, e muitas das vezes a sociedade olha como aquela pessoa não ter mais jeito. Muitas pessoas julgam que esta pessoa ela não tem mais jeito. E eu queria dizer para você essa tarde que há jeito sim quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um objetivo na vida daquele ser humano. Para que aquele ser humano ele vá honrar o nome de Deus. Porque quando a sociedade ela já diz que aquela pessoa ela não tem mais jeito, e quando a Deus restaura a vida daquela pessoa, as pessoas elas têm por obrigação ver Cristo na vida daquela pessoa. Porque elas mesmas diziam, não tem mais jeito. E quando elas observam aquela pessoa dando frutos diante da presença de Deus, agora lavado, remido pelo sangue de Jesus, ela se torna uma nova pessoa, ela se torna uma nova criatura, e assim ela começa a produzir bons frutos na sociedade. Assim foi como aconteceu com Paulo. Nós vejamos que Ananias ele questiona o Senhor. Nós vejamos no versículo de número 13, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Porque Saulo tinha uma má fama de perseguir, de prender os cristãos da época. Mas aí nós vejamos a grandeza de Deus, como o Senhor ele vê além daquilo que nós vemos. Ele entende além daquilo que nós entendemos. Ele é o nosso Criador. Ele conhece a nossa essência, cada um de nós. Nós vejamos que no capítulo de número 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Meu irmão, veja como Deus ele trabalha de uma maneira diferente da nossa. Às vezes ele vê saída onde nós não vemos. Ele abre porta onde não tem. Porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Por que diferente ele não poderia mudar a sua vida? Ele não poderia mudar a vida do seu familiar? Ele não poderia mudar a vida do seu vizinho? Ele não poderia mudar a vida do seu patrão? Ele não poderia mudar a sua própria vida? Poderia mudar você. Ele pode todas as coisas. Meu irmão, eu queria deixar essa reflexão para você essa tarde, lembrando que o Senhor disse depois aqui no versículo 16,
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, meu irmão, Deus tem um plano, um projeto para cada um de nós. Basta nós nos colocarmos à disposição de Deus. E esse versículo é importante. Nós vejamos que após Paulo ele ter um encontro com Cristo, né, que foi o próprio Jesus que foi ter com ele quando ele estava indo a Damasco, encontrou com o Senhor no meio do caminho e ele então perdeu a sua visão. Nós vejamos que quando o Senhor fala essas palavras aqui que eu li com o seu profeta, nós observamos que Saulo estava orando. E o Senhor mostrou a ele a visão que entraria lá Ananias, um certo profeta chamado Ananias, e curaria ele. E nós depois desse acontecimento, nós vejamos quem se tornou Paulo. É um homem usado nas mãos de Deus. Um homem que realmente ele padeceu pelo nome de Cristo. Ele padeceu. E vejamos que Paulo ele tinha uma determinação em tudo o que ele faria. Tudo que ele fazia, né? Perdão. Tudo que ele fazia com determinação. Mesmo quando ele era Saulo, ele perseguia, pedir as cartas às autoridades para perseguir, para os cristãos da mesma garra, a mesma energia, o Senhor usou a seu favor. Então às vezes Deus não precisa transformar muito você, apenas Ele precisa te dar um conhecimento, Ele precisa colocar em você a presença dEle, o Espírito Santo, para que você continue agindo como você age, mas agora guiado, orientado pelo poder do Espírito Santo. Que importante esta palavra que o Senhor vem trazendo para nós essa tarde, para que nós entendamos que para o Senhor não há nada impossível, não há nada perdido. Para nós seres humanos sim, mas para Deus não. Então através desta palavra, irmão, essa história de Paulo, quando nós lemos a história de Paulo, nós observamos o quanto ele foi usado nas mãos de Deus. Nós observamos o quanto o Senhor usou aquele homem que as pessoas temiam, que as pessoas tinham medo. Depois ele, com a mesma força de vontade que ele tinha para perseguir, ele tinha para evangelizar, para levar adiante os ensinamentos de Jesus. Aquilo que o Senhor colocava no seu coração, ele ia onde era, ele padeceu tanto por aquela palavra, mas ele dedicou-se à sua vida, no final da sua vida, com amor à obra de Deus. Então eu queria deixar para você essa reflexão para que você não desanime, para que você tenha fé e paciência, porque o Senhor, a partir do momento que Ele tiver um encontro com você, com o seu ente querido, Ele não será mais a mesma pessoa. Ele não vai ter condições de ser a mesma pessoa. Então eu queria, através desta palavra, né, no livro de Atos, capítulo de número 9, depois você medita na sua casa, no seu lar, no aconchego da sua casa, busque, medite na palavra de Deus, aprenda com a palavra de Deus, para que ela te guie, para que ela te oriente nas suas decisões, para que tudo que você vai fazer na sua vida seja guiado e orientado pela palavra do Senhor, para que nós tenhamos êxito em tudo aquilo que nós façamos. Não que tudo que você querer vai dar, não é isso que eu estou dizendo, mas a partir do momento que você se orienta, que você é guiado pela palavra de Deus, a tendência de você errar fica muito menor, porque quando nós fazemos segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade, a tendência de errarmos é muito grande. Então eu queria deixar através desta palavra esta tarde, esta mensagem, para que você medite sobre ela. A palavra de Deus diz para que nós, não diz para que o homem avalie outro homem. A palavra do Senhor, ela diz para que nós avaliemos a nós mesmos. Então faça essa tarde, avalie-se de que maneira você está conduzindo a sua vida. Peça para que Jesus tenha um encontro com você, vá à direção dele, vá na sua direção. Busque, porque o Senhor disse que aquele que busca, acha. Aquele que procura, encontra. Então busque. Busque em Jesus a oportunidade que você precisa. Queria agradecer a Deus por esta oportunidade. Que o nome do Senhor seja glorificado através de cada uma das vidas. Fiquem na paz. Que o Senhor abençoe cada um de nós.